Vamos lá então para a nossa aulinha, certo? Conforme eu prometi, eu vou tentar fazer isso nos sábados, que é mais fácil, não dá para garantir na sexta, certo? Mas no sábado aí eu vou postar aquela aula da semana. Então nós tivemos aí duas semanas ou três que a gente vem trabalhando a questão dessa história, né, da formação dos Estados Unidos da América, né? Desde as colônias, desde do avanço, né, da marcha para o oeste. Então aqui teve esse texto, ó. Nas décadas seguintes à independência norte-americana, ocorrida em 1776, os colonos avançaram sobre os territórios vizinhos, tomando-os pela força das armas ou comprando-os das metrópoles europeias, né? Então aqui, como eu falei para vocês, a partir desse momento a marcha para o oeste, ou seja, a saída das pessoas que já estavam nas colônias, né, na parte ali do litoral, e agora há uma necessidade de um avanço para uma tomada total ali de todas aquelas terras da América do Norte, né? Então os colonos vão avançar, né? Avançaram sobre territórios vizinhos, né? Ou seja, porque haviam pessoas ali, né, que eram os índios. E aí eles tomavam ele pela força das armas, meio pela violência, né? Ou quando chegava em uma daquelas regiões que já eram colônias europeias, ou seja, na Europa, países, por exemplo, como a França, né, tinha lá a sua colônia, né, lá na América já. Então o que ele fazia? Para não entrar em conflito direto, então ele pagava pelaquela região e aí anexava aquela região aos seus territórios. Então ele diz aqui, em menos de um século transformaram-se numa potência continental, ocupando uma região que ia do Oceano Atlântico ao Pacífico. Justamente é a saída do leste para o oeste, né? Por isso que aqui, na chamada conquista do oeste, os colonizadores dizimaram os povos nativos. Quem eram os povos nativos? Né? O que era dizimar? Dizimar é matar, acabar, né? Acabaram com os povos que nasceram ali. O nativo é aquele que nasce no lugar. Estimava-se que no início do século XVII, a região hoje correspondente ao território dos Estados Unidos e do Canadá fosse ocupada por cerca de 10 milhões de indígenas. Quer dizer, eles conseguiram acabar com tudo isso, né? Você vê aqui a imagem do trem, né? E aqui o búfalo, né? Que era muito utilizado assim. Era tanto a carne, né, como a pele, principalmente a pele, né? A expansão e o destino manifesto são duas coisas que estão interligadas. A expansão é o que? É o avanço que a gente acabou de ver. E o destino manifesto, né, é uma doutrina que vai ser ensinada. A própria palavra doutrina diz ensinada, né? Vai se ensinar que existe um destino, né? Ou seja, é coisa divina, é coisa de Deus, né, que nos dá essas terras. Então essas terras são nossas. Quem está aqui está invadindo. Que coisa estranha, mas de fato essa doutrina é ensinada, é conhecida como a doutrina do destino manifesto, né? Então os governantes dos Estados Unidos incentivaram a vinda de colonos para ocupar produtivamente as terras ao sul e ao oeste. Dessa forma, um intenso fluxo migratório, vindo principalmente da Europa, multiplicou rapidamente a população estadunidense. De 2,4 milhões em 1785, ela chegou a mais de 7 milhões em 1820, saltando para perto de 90 milhões em 1890. Então essa imagem aqui dessa mulher, né, guiando o povo, né, seguindo na frente o povo, né, os colonos, né, seguindo para ocupar as terras, né, é justamente eles têm essa doutrina como se fosse uma coisa manifestada, né, pelo divino, ou seja, é de vocês, é um destino, ou seja, se é o destino da vida dessas pessoas ocuparem esse lugar, então outros estão invadindo. Essa é a ideia, né, que eles estão falando, que essas terras são prometidas a eles, é o destino da vida deles ocupar. Alguns assim, estava escrito já, né,
Deus escreveu que isso aqui será nosso. Um absurdo, né? E ensinaram isso, né, para justificar o expansionismo, né? Em 1613, o governo estadunidense estabelecia seu domínio sobre a Louisiana, comprada da França. Então é aquilo que a gente viu no slide anterior. Ou ele ocupava pela força, ou ele pagava. No caso aqui, ele pagou a Louisiana, que era então a colônia da França. Sobre a Flórida, em 1819, comprada da Espanha. Sobre a região norte do México, após vencê-lo na guerra em 1848. E finalmente sobre o Alasca, comprado na Rússia em 1807. O Havaí foi incorporado em 1959, tornando-se, né, aí 50º estado membro dos Estados Unidos da América. Vamos lá, vamos seguir. Outro estímulo para a ocupação dos territórios a oeste foi a descoberta de ouro na Califórnia, atraindo um imenso fluxo de população. Os pioneiros, além dos diversos incentivos ambientais, também contaram com a expansão das ferrovias, cuja rede saltou de 14 mil quilômetros em 1865 para 140 mil quilômetros em 1914. A expansão territorial, o crescimento demográfico e o rápido desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foram interpretados pelos estadunidenses como a prova de um destino glorioso. Aqui, volta, como eu falei, eles veem isso aqui como se fosse uma justificativa, né? Olha que estranho, como se fosse aqui uma justificativa, né? Uma justificativa para o avanço, né? Como uma prova de um destino glorioso. Veja mesmo, né? Então é glorioso assim como que Deus escreveu isso, que eles realmente seriam eles os escolhidos para ocupar aquela terra. Que absurdo. Então essa crença, ainda muito presente naquela sociedade contemporânea, é conhecida como a doutrina do destino manifesto. Isso que é ensinado é doutrina. Cuidado para não confundir na hora da prova. Então aqui, tem um mapa mostrando inicialmente as colônias, as 13 colônias, ocupando aqui. E aqui a saída para o oeste. Veja aqui que representa aqui, né, a imagem do cowboy, que é a imagem, né, lá dos colonos, né? O cowboy que segue armado, né? Ele segue armado. E aqui ele avança para o oeste, que é o leste, onde tem o Oceano Atlântico, né? E avança para o Pacífico, seguindo aqui, expulsando e matando, dizimando os nativos, né? Olha a cara do índio aqui, né? Tá bem bravo. Ok. Então aqui, as 13 colônias, né? Aí vejam, eles ocupavam essa partezinha vermelha, né? Aí qual é a ideia? Vamos agora à doutrina do destino manifesto. Deve fazer. Se chegamos aqui, é porque Deus quer, então vamos tomar o que é nosso. Olha aqui, a imagem dele aqui, sorrindo, de braços abertos, dizendo tudo isso aqui, né? Acolhendo. Beleza? A formação e expansão dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem a formação e expansão dos Estados Unidos. Tem a região do Alasca, adquirida da Rússia em 1867, né? Oregon, cedido pela aqui Louisiana, adquirida da França, conquista do México. Texas, anexado ao México em 1845. Território do Oeste, né, aqui, Chicago, o Canadá lá em cima, os 3 estados primitivos, né, que ficavam na parte aqui. Estratégias da marcha para o Oeste, acordos diplomáticos,
compra de territórios, guerras, índios, né, e México. Então veja que a estratégia foi essa. A estratégia era invadir, tomar quando fosse índio, matar mesmo, destruir, e para não entrar no conflito direto com um outro país, comprava, né, negociava-se. Início aqui, né, com as 13 colônias, a guerra da secessão, que justamente que é a separação, que a gente vai ver representada aqui, ó, a parte azul, a partinha vermelha, a gente vai ver isso aí. Então, marcha para o oeste. Então aqui, independência, 1516 da Inglaterra, né, ela se torna independente. É o início, ó, a marcha para o oeste, a saída, né, possibilitou a expansão, agroexportação e de território para atividades criatórias, criação de regiões de povoamento, descoberta de recursos naturais, ouro, prata, petróleo, novas possibilidades de mercado e comércio. Então tudo bom para eles. Agora, os maiores perdedores da marcha para o oeste, quem foi? Os conflitos entre colonos e indígenas resultaram no massacre dos nativos e na apropriação de suas terras. Tranquilo? A conquista do oeste vista pelos indígenas. Então aqui, ó, os nativos, né? Esse é o povo, né, que ocupava no caso, a América ali em cima, né? Durante o avanço dos conquistadores para o oeste, muitos indígenas morreram em decorrência das doenças trazidas pelos europeus ou foram assassinados durante os conflitos, né? Diversos grupos resistiram ao avanço do colonizador, realizando ataques, surpresa e emboscadas que muitas vezes resultavam na morte dos inimigos. No entanto, a superioridade bélica dos colonizadores prevaleceu. No final do século XIX, grande parte dos povos nativos indígenas da América do Norte tinha sido extinta. Os indígenas da América do Norte, os povos indígenas da América do Norte se organizavam em pequenas aldeias ou em grupos nômades dedicados à pesca, à caça e à coleta, nas grandes planícies do centro, onde estavam os Sioux ou Xins e os Comanches. Prevalecia a caça, especialmente de bisões, bovinos e selvagens que viviam em grandes manadas e os quais se aproveitavam a carne, o couro e o esterco seco usado como combustível para o fogo. No contato inicial com o colonizador, os nativos incorporaram algumas de suas práticas, como a criação de ovelhas e cavalos, além do uso de armas de fogo e do álcool. Ainda assim, procuravam preservar a sua cultura. Beleza? Aqui a diminuição do território indígena nos Estados Unidos entre 1492 e 1977. Quero para aqui. Observa aqui, né? 1492, né? A chegada, que é a chegada de Cristóvão Colombo à América, né? Quando Cristóvão Colombo chega, né, que é 1492, tem até um filme muito bom, que é A Conquista do Paraíso. E aqui a gente vê, né, a presença maciça deles aqui, né? Território indígena. Aí com o avanço, ó, vai seguindo, né? 1820, ó, já pegou essa parte aqui, ó, já derrubou, né? Aí 1840, olha para aqui, diminuição mesmo, né? Aí 1860, daqui para cá, olha para aqui, né? Dizimando mesmo. 1977, para aqui, só uma bolinha, né? Um verdadeiro massacre, né? Algumas etnias, Macá, Umatila, Cherokee, né? Nossa, Macá, Umatila, Cherokee. A Guerra Civil, né? 1861, 1865. Então a gente vê aqui, a colonização dos Estados Unidos não se deu de maneira uniforme. Enquanto o Norte desenvolvia uma economia baseada na manufatura e no comércio, a parte sul tinha uma economia agroexportadora escravista. Então aqui a gente aprendeu legal aí na sala de aula, mas vamos avisar, ou seja, dessa manufatura da produção, né? Essa produção ela podia ser artesanal, né? Ou fabril, ou seja, já da fábrica, com a produção em uma escala maior do que artesanal, né? Visto que no artesanal
A pessoa que produz, ela conhece todas as etapas do processo de fazer aquele produto. Pode ser um sapato, pode ser uma panela, uma garrafa, um copo, não sei. Então qualquer coisa ele consegue fazer, uma pessoa conhece tudo para poder terminar de fazer aquele objeto. No caso do fabril, na forma fabril da fábrica, são várias pessoas envolvidas naquele processo, né? São várias pessoas realizando no caso, a produção, por exemplo, de um sapato, né? Então, na fábrica você vai ter a pessoa que vai medir o pé do cliente, tem a pessoa que vai oferecer o material que vai ser feito, né? Tem a pessoa que vai costurar, tem a pessoa que vai cortar o material. Então, isso faz com que aumente a produção, né? E no comércio, a parte sul tinha uma economia agroexportadora, né? Ou seja, ela tem só aqueles produtos que ela faz exportar, ela internamente ela não produz. Por quê? Porque quem vai produzir aí é a metrópole, e a metrópole retorna o produto, um produto, né? Ou seja, ele manda a mercadoria, a matéria-prima, e e a metrópole, né? Vai, no caso, devolve, por exemplo, o sapato feito para ela comprar, né? O sul manda o couro, o sul vai mandar o couro, que é a matéria-prima, e a metrópole vai produzir o sapato e vai vender a ela, né? Então é diferente do norte, que o norte ele tem a matéria-prima e ele tem a manufatura, seja ela artesanal, seja ela de forma fabril, beleza? Então o norte já sai na frente aí, né? Outra coisa é que o sul ele é escravista, ou seja, a mão de obra é uma mão de obra escrava. Já o norte é a mão de obra assalariada. Após a independência, para proteger a produção industrial, os empresários do norte pressionavam o governo para impor taxas elevadas aos gêneros importados. Então essa partezinha da gente aqui, essa partezinha, se eu consigo marcar aqui, deixa eu ver. Então, proteger a produção industrial. Proteger a produção industrial quer dizer o quê? Que vocês lembram lá da aula. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. A gente lembra de uma palavrazinha lá do mercantilismo, que é uma das estratégias do mercantilismo, né? É o chamado o quê? Protecionismo, né? O protecionismo, ou seja, proteger a produção nacional. De que forma, professor, proteger a produção? Forçar, ou seja, impor, aqui ó, impor o quê? Taxas elevadas, beleza? Taxas elevadas, né? Aos gêneros importados. Então, o produto importado, ele ficaria mais caro no território deles, para forçar a compra daquele produto que era feito. Então, um sapato vinha de fora, da Inglaterra, ia ficar muito caro. Quem tivesse dinheiro que pagasse. Quem não tivesse, o que ele faz? Procura o mais barato. O mais barato é nosso. Então ele está forçando as pessoas a comprarem o produto que eles estão produzindo, beleza? Então isso ele está se protegendo. E aí dá origem àquela palavra lá do mercantilismo, que é o protecionismo, beleza? Isso, porém, prejudicava os fazendeiros dos estados sulistas, que eram obrigados a pagar mais pelos produtos manufaturados, né? Os produtos produzidos. Na segunda metade do século XIX, as divergências políticas entre os estados sulistas, que apoiavam a escravatura e o livre comércio, e os nortistas, que apoiavam a abolição e o protecionismo, olha aqui a palavra protecionismo, acabaram provocando uma guerra civil. Então, um conflito entre as duas, a colônia do norte e a colônia do sul, né, vai gerar um conflito. Isso fica conhecido como a Guerra de Secessão, que a secessão é a separação, beleza? Então, o estupim do conflito foram as eleições presidenciais de 1860, né?
O estopim é o que? É o começo. O começo do conflito foram as eleições presidenciais de 1860. A vitória de Abraham Lincoln, do Partido Republicano, representante dos interesses do Norte, industrialista, levou a colônia do Sul a se separar dos Estados Unidos. Né? A ela se juntaram mais 10 estados sulistas que formavam os Estados Confederados. Então a gente vai ter um conflito de que agora? Dos Estados Confederados, certo? Aqui, ó, dos Estados Confederados, ok? Não, dos Estados Confederados e os Estados da União. Ok? E os Estados da União. Estados da União. Estou aqui colocando essa partezinha toda azul, né? E os Estados Confederados. A parte vermelhinha. Veja que tem uma parte cinza aqui, ó, que é o que? Estados escravagistas que permaneceram na União, né? Então esses daqui eles estavam no meio termo mesmo, né? Ora ficava para o lado de cá, ora ficava para o lado de cá, né? Nem com um nem com o outro. Mas tem sinais, olha, estados escravagistas, ou seja, querendo ou não, eram a favor da escravidão, e isso prejudicava também as relações, visto que os estados da União, né, que é essa parte norte aqui, ela é a favor, né, a colônia do norte são a favor de quê? A favor justamente, né, da fábrica, da produção, né? E isso daí exige mais do que uma mão de obra assalariada e não escravista. Em 1861, os unionistas declararam guerra aos confederados, ou seja, a União, unionistas, vem de união, tá certo? Vem de união. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo, tá certo? União. Ó. Bem grandão. União. Beleza? Aqui, ó. Unionistas, quer dizer união, certo? Declararam guerra aos confederados. Beleza? Aos confederados. Após 4 anos de violentos conflitos que provocaram cerca de 620 mil mortes e uma grande destruição dos Estados Confederados, né? O Norte venceu o Sul graças à sua superioridade econômica e tecnológica. Então, aqui a gente lá, se cair na tua prova, o que é que no final aí do conflito entre a União e os Confederados, então qual foi o resultado disso, né? Por que o Norte vence o Sul, né? Uma das características principais, primeiro que ele há uma superioridade econômica, né? Questão econômica pela forma, né, pela forma na qual ele desenvolve a sua economia. O que é a economia? A organização, né? A organização tanto da parte financeira, produção, né? A ideologia, né? A ideologia do progresso, a ideologia da produção em escala, né? Ou seja, a ideologia capitalista, do capital, do lucro, né? Então, quanto mais produzir, então ela deseja a todo tempo ser independente da metrópole, né? E ela, de fato, ela é independente. Já o Sul mantinha essa relação de dependência, né? Muito acomodada em apenas exportar, beleza? Então vamos lá. O Norte venceu o Sul graças à sua superioridade econômica e tecnológica. Em 1863, durante a Guerra Civil,
o presidente Abraham Lincoln decretou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Aí veja, é porque ele é um abolicionista, é porque ele é bonzinho, era bonzinho, ele tinha consciência. Não, gente, é porque entende-se aqui que é um atraso ter a escravidão, né? Porque veja que os próprios negros, se eles se tornam trabalhadores assalariados, eles mesmos vão consumir os produtos da colônia. Ou seja, esse dinheiro sai, esse dinheiro volta, né? Então também é um dos motivos, né, de acabar com essa abolição, beleza? Porém, 5 dias após a rendição dos sulistas, em 14 de abril de 1865, Lincoln, que havia sido reeleito presidente, foi assassinado. O evento desencadeou os conflitos envolvendo a questão racial que marcariam os Estados Unidos nas décadas seguintes, né? Então a gente vê aqui a morte dele, né? E eles colocam aqui com essa questão a questão racial. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Não é só isso. Porque mexeu com o bolso, né? Com o bolso do Sul. Porque se agora, né, não é meu escravo, eu vou ter que pagar ele, né? Olha a ideia. Então não é, entendeu? É confuso, né? E aí, mexendo, veja a estratégia de Lincoln. Mexendo na questão da escravidão, na mão de obra, e ele é livre, ele pode muito bem migrar para o norte, né, mesmo? Para as colônias do norte, né, abandonando aí o sul, né? Porque a gente sabe que essas coisas, se até hoje, né, as pessoas são racistas, né, em pleno século XXI são racistas, você imagina nessa época, não é uma ordem de um presidente que vai acabar com algo que está enraizado na cabeça das pessoas. Até hoje está aí, né? Então, os confederados, mesmo que agregados, né, a associados, Estados Confederados. Então, tem aqui, ó, os confederados, ó, a bandeira como é, né? Bandeira, o fundo todo vermelho, cruzando aqui, né? Fazendo um cruzamento, né? Feito um X aqui, uma cruz, e os estados, as estrelas representando os estados. No A dos Estados Unidos, aqui, né? Diferente. Essa questãozinha aqui a gente já respondeu. Ok. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. Então, essa a gente já respondeu, né? Não precisa responder isso aqui, é uma coisa que eu coloquei já há tempo. Então, a expansão territorial e o crescimento demográfico e o rápido desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foram interpretados pelos estadunidenses como a prova que marca a alternativa correta. Então já está marcadinho aqui, e só para a gente reforçar na cabeça, não perder muito tempo, ó, da crença ainda muito presente naquela sociedade contemporânea conhecida como a doutrina do destino manifesto. Beleza, gente? Então, seguindo aí, vocês depois dão aí um likezinho, né, se gostaram da aula, beleza? E aí a gente vê para ver se aí todo sábado, ou sexta ou sábado, mais certo vai ser no sábado, postar tanto resolução de questões como também das videoaulas, ok? Obrigado, até aí a próxima aula.